Então, opa. Boa noite a todos. Começo, vou pedir desculpas a vocês pelo meu portunhol. Tento falar em português, mas o sotaque vocês já sabem, não é difícil. Então, de tanto em tanto, eu trago uma palavra que vocês não entendem. Se alguém quer parar, eu paro e falo mais devagar, tá? Mas vou tentar falar em português. Então, se você quer tirar isso, acho que... E desculpe lá em cima se vou atrapalhar o seu trabalho. Então, a ideia é compartilhar com vocês. Já a Cainha e a Ana Carla já fiz uma introdução muito interessante dos desafios da economia criativa. E a minha ideia é trazer para vocês uma experiência muito pontual, que é a experiência da cidade de Buenos Aires, que é uma experiência muito concreta que a gente chama de distritos criativos, que já temos perto de 8 anos com essa política sendo instrumentada na cidade. Então, acho que temos algumas lições que podem ser interessantes para uma cidade como VH. E no final, se dá tempo, também eu trouxe algumas ideias que saem um pouco da minha palestra, mas eu acho que podem ser interessantes para esse encontro entre a economia criativa e o turismo. Então, vamos lá. Como a Cainha já falou, a gente trabalha nessa área que é bem interessante, porque é uma área onde o talento é o elemento principal desses setores da economia. Eu sou, já falaram, subsecretário da Economia Criativa da cidade, da Prefeitura da cidade de Buenos Aires, e eu tenho embaixo 3 áreas, que são 3 direções gerais, que são a direção das indústrias criativas, a direção da ciência e tecnologia e a direção dos empreendedores. Eu falo disso porque é bem interessante essa mistura que a gente está conseguindo lá na cidade de Buenos Aires, que é diferente do que acontece nos outros países da região. Geralmente, a área da economia criativa está no Ministério da Cultura. E o meu chefe é o Ministro do Desenvolvimento Econômico da cidade. E eu acho que é importante ter as duas, o olhar da cultura, mas também o olhar do desenvolvimento econômico nessa realidade da economia criativa. Perto de 10% do produto bruto da cidade de Buenos Aires tem a ver com as indústrias criativas. 10% na cidade é muito. É como o comércio, é ainda como o turismo da cidade, em termos do impacto no produto bruto da cidade. E é por isso que a gente tem uma área específica que trabalha nesses setores. E aqui já tem alguns desses setores, e a gente acha que temos temos muitas oportunidades. Em nosso caso, na cidade de Buenos Aires, o design é muito importante. Também a área audiovisual, vamos ver depois que temos os distritos do design e também o distrito audiovisual. E nessa ideia de turismo cultural, já a Cainha trouxe muitos exemplos interessantes do mundo inteiro, mas eu acho que o desafio, e já vamos a falar disso após, é como você aproveita a sua identidade, mas com um olhar para respeitar essa identidade. Se na velha globalização todo mundo tinha, ou todo mundo tentava de ter a mesma coisa, McDonald's, Starbucks, etc. Na nova globalização, o desafio é ir para o mundo, mas ir para o mundo com a sua própria identidade, a sua própria originalidade. É certo que você, para ir para o mundo, vai ter alguma mínima tradução, interpretação, mudança nesse produto ou serviço. Mas você tem que ficar bem fiel da sua identidade, bem certo do que você está levando lá. E mais um problema é esse conceito
novo da gentrificação. E a gentrificação é o problema de um êxito, não de um fracasso. Porque quando você muda um bairro, você muda um distrito da cidade por causa do desenvolvimento econômico, por causa do turismo, isso, em geral, é muito bom. Traz riqueza, você pode trazer oportunidades. Mas também tem que pensar em os moradores desses bairros. A gente que já mora lá, as pessoas que fazem parte dessa identidade. Então, a gentrificação é um processo que, em geral, no final, expulsa as pessoas que você está tentando ajudar no primeiro momento, entende? Porque se o bairro pobre da cidade fica chique, você traz os artistas, os designers, e no final as grandes lojas, as marcas, tiram embora todo mundo e os preços do bairro vão para cima. Então, esse é um problema sem solução, mas você pode, se você já tem isso na sua cabeça, pode trabalhar para adaptar as suas políticas nessa direção, tá? Mas deixe-me contar essa experiência concreta da cidade de Buenos Aires, que é a nossa experiência dos distritos criativos, que é uma experiência interessante, porque é uma mistura de políticas públicas, que tem uma mistura entre uma política de desenvolvimento econômico, uma política de desenvolvimento social e uma política de desenvolvimento urbano na cidade. E, como você vê aí, a ideia é aproveitar a identidade desses bairros. Eu sempre falo que para você se projetar para o futuro, você tem que conhecer o seu passado, a sua identidade. Senão, não adianta. A sua fortaleza está na sua identidade, não? Mas a identidade não pode ficar para sempre na mesma maneira, porque senão temos um museu, um cemitério. E essa não é a ideia. As cidades estão vivas, mudam, se transformam. Mas para se transformar, elas têm que se transformar respeitando a sua identidade e aproveitando a sua identidade. Então, essa é a nossa política dos distritos criativos. O mapa da cidade de Buenos Aires vem no meio dos distritos do círculo. O norte da cidade é a área mais rica e o sul mais pobre. Então, a maioria dos distritos fica na zona sul da cidade. Como eu já falei, também uma política de desenvolvimento social. E o primeiro projeto foi o Distrito Tecnológico, bem no sul da cidade, no bairro do Parque Patrícios. Tinha sido um bairro que, em 100 anos, ninguém tinha investido nada lá, nem a prefeitura, nem as empresas. E agora, há 5 anos já que esse projeto começou, não tínhamos uma só empresa de tecnologia na área. Não, como você já vê, temos perto de 200 empresas estabelecidas no distrito. Mas esse não é o impacto mais importante. O impacto mais importante é que os próprios moradores do bairro já falam do Distrito Tecnológico com orgulho. Eles adotaram essa política. Todos os distritos têm a mesma estrutura. Temos uma lei que outorga descontos, na verdade, uma exenção de impostos locais. Na cidade de Buenos Aires temos ingressos, renda bruta e alguns outros impostos locais. Então, as empresas de tecnologia que se deslocam para lá não vão pagar esse imposto local. É um incentivo concreto para trazer essas empresas nessa área. Mas esse é só o princípio da política. O que você tem também é a própria prefeitura investindo muito nessa área para melhorar o espaço público, os parques, para trazer a polícia, para construir escolas na área. Tudo um monte de melhoramentos para a área, para que as empresas tenham uma possibilidade de desenvolver as suas atividades num bairro que cresça com elas. E o outro elemento muito importante é a relação com as instituições no bairro.
Eu estou falando das ONGs, dos clubes de bairro, os clubes esportivos, tudo o que é uma instituição que está trabalhando na comunidade. Eles também fazem parte dessa política, porque eles são os primeiros interessados no melhoramento do bairro. Então, temos todo mundo trabalhando para melhorar o bairro e trazer o desenvolvimento, que é um desenvolvimento real. Porque a economia criativa são os novos setores de economia. Como já falou aqui todo mundo, as velhas indústrias vão embora das cidades, de todas as cidades, porque eles procuram mais espaços mais grandes, parques industriais, normas ambientais mais baixas. Então, as cidades estão virando para os serviços, e em particular para a economia criativa, como a forma de desenvolver a cidade. Então, já falei dos melhoramentos no bairro, ali tem algumas fotos do parque, o metrô que já chegou no bairro, enfim, todas as políticas que concorrem na mesma, que vão na mesma área. O segundo distrito foi o projeto do Distrito Audiovisual. A Argentina, e Buenos Aires em particular, é muito forte na área de cinema, TV, publicidade, videogames, animação. E então, temos aí uma indústria bem interessante, que é uma das indústrias mais velhas da Latinoamérica, com o México também. Então, é uma indústria muito vital, mas precisa de ser apoiada. Então, temos esse distrito que o distrito anterior foi numa área no sul da cidade. E esse distrito começa numa área que é um cluster que já existia, que tem esse nome horrível de Palermo Hollywood. Se alguém foi para a cidade de Buenos Aires, já conhece Palermo Hollywood. Mas tem esse nome porque, na verdade, é que já é um cluster de produtoras audiovisuais, empresas audiovisuais, que ficam nessa área, bem perto. E a ideia, em geral, dos clusters, como já falou o Michael Porter, é que a proximidade de empresas no mesmo setor, em mistura com a academia, com o setor público, tem um efeito muito positivo em termos de desenvolvimento. Esse é um cluster. Então, o que a gente está tentando apoiar lá já é um cluster natural, que é o cluster audiovisual da cidade, não? Mas já é um sucesso, temos perto de 160 empresas estabelecidas. Aqui temos também um trabalho muito forte com a comunidade, não só apoiando as empresas no bairro, mas também tentando de que o bairro compreenda a importância da indústria audiovisual para a economia desse bairro. Então, geramos muitas atividades, como exposições, férias, temos cinemas na rua, um contato permanente entre a indústria e os vizinhos da cidade. E tentamos de que o cidadão, o vizinho do bairro, seja alguém orgulhoso de ter uma indústria forte e nova, que gera tanto emprego, e emprego de alto valor agregado perto da sua casa, não? É como já falaram, uma indústria limpa, uma indústria sem chimenea, sem fumaça. Então, é interessante para desenvolver. O terceiro, bom, aqui também tem algumas imagens do bairro, das atividades, tem um monte de atividades de formação também. Como você vê aqui embaixo, tem diretores de cinema, tem produtores, e aqui tem a indústria, mas também tem vizinhos que vêm para... Porque é uma mistura, a formação que a gente oferece é uma mistura entre uma formação dirigida para as pessoas da indústria audiovisual, com uma formação da indústria para os vizinhos. Então, temos também uma formação de maquiagem, não sei como se fala em português, desculpe, de vestuário, para que os vizinhos também se misturem. E esse aqui é um projeto, temos uns 50 filmes muito conhecidos lá na Argentina, e um projeto para que no meio da rua você se encontre com a magia do cinema no Distrito Audiovisual. O terceiro foi o Distrito das Artes, no bairro da Boca, no sul da cidade.
essa é a velha usina elétrica do bairro da Boca, agora é a usina das artes. E esse projeto é bem interessante, porque esse projeto é uma mistura perfeita entre a economia criativa e o turismo. Aqui não é só as empresas que a gente está tentando trazer. Nos projetos, os outros projetos, no distrito audiovisual, temos as empresas da indústria audiovisual, temos um incentivo fiscal, como já falei, que atrai essas empresas para o bairro. Mas aqui não é só as empresas, mas todos os que investem em equipamento cultural, bem no centro do Distrito das Artes, eles vão também ter um incentivo. Então, se você vai construir um teatro, se você vai construir uma livraria, se você vai construir uma galeria, uma sala de artes, então você também tem um incentivo. O construtor tem um incentivo e o usuário final, a galeria, a sala de artes, também vai ter esse incentivo. E a ideia aqui é ter novos projetos artísticos misturados também com o turismo, porque o bairro da Boca é o bairro mais turístico da cidade de Buenos Aires. Caminito, no bairro da Boca, é o ponto mais visitado da Argentina inteira. Então, aqui, esses 14 projetos que já estão em curso são projetos, para que vocês entendam, são museus novos, são projetos das embaixadas, que eles trazem artistas do exterior para trabalhar com artistas locais em residências artísticas. São projetos de revitalização de restaurantes na área, com a ideia de que eles também sejam espaços culturais. Então, se eles são espaços, se eles vão ser espaços culturais, eles também podem aplicar a esse incentivo fiscal. Então, são muitos projetos vinculados ao turismo, à cultura, para desenvolver um bairro já muito interessante, como é o bairro da Boca, que tem uma identidade muito forte. Foi um bairro de imigração muito forte no passado, também agora. Então, é bem interessante como você aproveita o passado, como já falei, para se projetar para o futuro. Então, a recuperação da usina, o melhoramento do espaço público, os museus. Aqui tem também muitas atividades no bairro que tem a ver com a cultura. Esse é o carnaval, mas também tem o Dia da Boca. Tem muita coisa acontecendo lá com o apoio da prefeitura. E no final, o Distrito do Design, o Distrito de Desenho da cidade de Buenos Aires. Essa imagem aí é do Centro Metropolitano do Design. Eu sou também o diretor do centro. Na verdade, a fotografia está tirada desse o meu escritório. Eu tenho uma vista muito legal. Esse é um final de semana com uma feira aí lá no dentro. Tinha sido o velho mercado do peixe da cidade de Buenos Aires e virou um grande prédio de 15 mil metros quadrados e virou para o Centro Metropolitano do Design. Mas a importância do centro é que é um centro de um distrito do design que a gente agora está começando a desenvolver. E aqui, esse é o último distrito que foi aprovado pela nossa legislatura no final do ano passado, e essa é a nossa projeção para os próximos 15 anos, em termos de investimento, de metro quadrado de construção, de empresas estabelecidas. Então, olhe que a importância aqui é o desenvolvimento econômico, porque senão o problema é que estamos sempre falando de economia criativa, mas ninguém está medindo o impacto real da economia criativa. E a gente tem um observatório da economia criativa que faz esse trabalho. E todos os anos a gente põe lá na internet o anuário da economia criativa para ter dados bem concretos da economia criativa na cidade, o impacto, como já a Ana Carla falou, não só nós criativos, mas o impacto da economia criativa no resto da economia, que é muito importante. Pense no design. Os designers são importantes, os criativos são importantes,
porque eles criam produtos e serviços interessantes que podem ser exportados, mas também são muito, e eu acho que mais interessantes, porque eles podem trabalhar com outros setores não criativos para ajudar a eles a ser originais, diferentes, etc. Então, esse é também o Distrito do Design da cidade. A cidade de Buenos Aires foi a primeira cidade de design da Unesco. E também a ideia é a mesma, um melhoramento do espaço público, trabalhar com a comunidade, um forte investimento da prefeitura na área. E nesse campo de economia criativa, e só para fechar a minha apresentação, eu tenho aqui mais alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, mas só um olhar rapidinho que a gente faz lá. A gente trabalha com a área criativa com essa ideia que já falamos muito, que é como a gente aproveita a identidade local para promocionar esses setores. Então, a identidade é fundamental, já falaremos, mas a ideia central aqui é que as indústrias criativas, no final, se eles são originais, se eles trabalham com a identidade, no final, o grande desafio é como você conta uma boa história com o seu produto ou seu serviço. Esse é, no final, vivimos num mundo de histórias. Está cheio, está lotado de histórias. Então, como fazemos para que a nossa história seja ouvida? Esse é o grande desafio que a gente tem. Então, a gente também trabalha na área de assistência para as indústrias. E esse é bem interessante, porque no Centro Metropolitano de Design, nós temos agora 5 escolas a gente chama de ofício, que são escolas de indumentária, de moda, uma escola de marroquineria, que em espanhol é o trabalho do couro, temos uma escola de móveis. São todas escolas que oferecem uma saída, um emprego imediato, porque agora temos muita demanda nessas áreas, para pessoas que não têm uma educação. O centro fica a 10 quarteirões da Vila 21, que é a favela. A cidade de Buenos Aires, infelizmente, tem, como todas as nossas cidades, favelas na periferia, e o centro fica a 10 quarteirões da Vila 21. E agora temos perto de 5.000 pessoas que vêm para os cursos nas nossas escolas de ofício, que são cursos, são aulas, uma formação que está ligada, entrelaçada com a economia criativa. Porque, na verdade, é que essas pessoas de aí vão a trabalhar nas empresas de moda, as empresas de móveis, as empresas que estão intimamente ligadas na economia criativa e têm uma oportunidade. Então, economia criativa é muito mais que só um designer, um criativo trabalhando sozinho ou com os amigos, etc. Tem um impacto muito maior. A gente também está trabalhando agora com essa fabricação digital, as impressoras 3D, que vocês já conhecem. É um desafio muito interessante para a mudança da produção em geral. Então, o que a gente está tentando é que os nossos criativos tenham uma experiência muito concreta nessa área. Na verdade, eu também estou coordenando uma mesa que é transversal à prefeitura inteira, que é uma mesa de inovação e criatividade. Então, a gente trabalha nessas áreas, mas também com os colegas, com os amigos no Ministério da Educação, o Ministério de Modernização da Cidade, e temos muitos projetos que vão nessa direção. Eu me lembrei porque as impressoras 3D, no final desse ano, todas as escolas na cidade de Buenos Aires vão ter impressoras 3D, as escolas públicas da cidade, para trabalhar nessa nova tecnologia. Também a ideia de que temos a possibilidade de ter a cidade como uma grande plataforma criativa, com todos os eventos que vocês já conhecem, eventos que tem aqui na cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Buenos Aires temos a Noite das Livrarias, que é bem legal, essa Avenida Corrientes, que é uma das avenidas principais da cidade, e a gente o que faz é tirarmos todas essas livrarias para a rua
e é uma grande festa cultural de celebração dos livros e das livrarias na cidade. Temos também uma noite audiovisual, temos, enfim, muita atividade onde a economia criativa aproveita a cidade como uma grande plataforma para se encontrar com a cidadania em geral. E também fazemos todo o trabalho de internacionalização da economia criativa, em nosso caso, não. Finalmente, eu também já falei disso e eu acho que é muito importante, eu também estou encarregado da promoção dos empreendedores da cidade de Buenos Aires. E eu acho que é importante porque no encontro dos empreendedores com a economia criativa, temos uma grande, enorme oportunidade. Os empreendedores, no final, eles são agentes de mudança. Eles trazem uma nova forma, um novo olhar de como criar, como produzir, como sair para o mundo. Eles não têm medo do fracasso, eles gostam do fracasso, porque se você fracassou muito, então você já sabe, não? Aprendeu algo no caminho da vida, não? Também eles não aceitam a realidade, eles querem mudar a realidade. E a Argentina é um país que tem muitos empreendedores, eu acho que é infelizmente porque temos também muita crise, então estamos acostumados a nos levantar e lutar. E então, eu acho que é mais como uma recomendação que você tentem de misturar os programas de apoio aos empreendedores com os programas de apoio às indústrias criativas, economia criativa, porque lá tem uma interessante oportunidade. Agora estamos na nossa cidade, os empreendedores, a ideia é mudar a cabeça de todas as pessoas. Começamos já nas escolas da cidade. Agora tem obrigatória, não é uma matéria, é um projeto que vai toda a escola secundária que tem a ver com os empreendedores. Mas o que fazemos com as pessoas, os velhos como eu, que já saímos da escola, não? Então começamos um grande, enorme projeto que se chama Academia BA Empreende, que está acontecendo na cidade inteira agora, em 60 espaços e das 15 comunas da cidade, temos perto de 10 mil pessoas fazendo essa formação, que é uma formação em empreendedorismo para todas as pessoas, não só para os jovens, não só para as pessoas que querem empreender. Temos pessoas aí que já estão trabalhando numa empresa, temos empregados públicos, temos também amas e amos de casa, como a gente chama, as pessoas que ficam na sua casa. Todo mundo está agora tentando ser um empreendedor, porque é mais uma filosofia, um olhar, que um projeto pontual, não? E eu acho que as indústrias criativas estão adiante nessa área, estão acostumados a trabalhar com essa ideia. Então, aqui o que a gente faz com esses setores, mas eu não quero lhes... É muito chato falar sempre do que a gente faz. Não é o final, aguarde. Porque eu estava escutando a Ana Carla e tenho aqui algumas pequenas notas para compartilhar com vocês. Com licença. Então, uma primeira ideia, até aqui eu já compartilhei o que a gente faz, sim? Então, se você tem perguntas, depois eu fico, não se preocupe. E tudo isso está na internet, em Facebook, etc. Mas eu também escrevo sobre a economia criativa, eu viajo muito, tenho a possibilidade também, a sorte de vir para aqui, para o Brasil, de tanto em tanto, e agradeço aos organizadores, o FEComércio pelo convite. Na verdade, é legal voltar aqui a VH, há 2 anos que já não voltava para aqui. Então, a primeira ideia é essa ideia da cidade como uma plataforma criativa. E quando eu falo da cidade, eu tenho um conceito que já a Ana Carla também ela falou, que é o conceito da cidade criativa. Tem esses conceitos, não? Indústrias criativas, cidades criativas, economia criativa. São conceitos semelhantes, não iguais. E o conceito da cidade criativa tem sempre o problema que é para quem?
é a cidade criativa. E a cidade é criativa se as pessoas são criativas, não? Então, você pode aproveitar a sua cidade como uma plataforma criativa, mas tem que ter sempre as pessoas no centro dos projetos. E isso é interessante, porque quando você põe as pessoas no centro do projeto, a criatividade emerge da cidade. Tem aí muitas possibilidades que tem muito a ver com o uso criativo do espaço público também, como a Ana Carla já falou. Essa segunda ideia também da identidade, já falei muito, mas na cidade de Buenos Aires, a identidade se projetando para o futuro, não? Na cidade temos umas oportunidades bem interessantes. Vocês já conhecem o tango da cidade de Buenos Aires, agora tem uma atividade cultural dos jovens na área do tango que é incrível. As milongas são os locais para dançar tango mais interessantes da cidade, são as milongas mais under da cidade, onde os jovens dançam tango, misturando tango com rock, com outras danças. Então, aí tem umas possibilidades muito mais interessantes do que o tango tradicional, que eu adoro o tango, mas o que tem um novo olhar também para um recurso que vocês já têm aí. O teatro na cidade de Buenos Aires é a cena do teatro independente é incrível. É uma das cidades do mundo que tem mais teatro, mais que eu acho que se compara só com Londres e Nova York. E lá tem também uns criadores incríveis de teatro independente para aproveitar. Também o design na cidade tem muito a ver com, já falei, da adversidade, não? Os designers da Argentina estão acostumados a trabalhar com pouco recurso. E, às vezes, isso é interessante, porque o produto final é um produto da originalidade. Uma ideia que é interessante é que as indústrias criativas antecipam as mudanças que vão acontecer no resto da economia. Pense nisso. Na área das indústrias criativas, já não existe um formato. Pense no long play, um LP. Você sabe o que é um LP, não? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente falava da indústria do disco, que o disco é o LP, o CD. E quem tem agora um CD, não? Mas a indústria da música é muito forte. Então, não é importante o formato, mas o conteúdo. E o que está acontecendo nas indústrias criativas é que o conteúdo sai para frente. Então, você tem a possibilidade de ter um conteúdo infantil, que é, ao mesmo tempo, um livro, uma trilha sonora, é também uma animação, é uma aplicação para um iPad. Entende, não? Então, tem aí uma mistura que é muito interessante. E tem, então, a possibilidade de misturar setores, de trazer designers para les encontrar com desenvolvedores da internet, com gente da área audiovisual, etc. É bem interessante. Então, também a ideia eu já falei de contar, como a gente conta boas histórias pelos seus produtos, não? E, finalmente, só uma ideia para encerrar aqui a minha apresentação. Quais são as novas tendências que eu estou vendo na área da economia criativa? A primeira, eu já falei, a identidade. Eu falo da nova tendência de identidade, por essa diferença entre a velha globalização e a nova globalização. Sempre a história original que você tem vai dar certo. A segunda é a mistura. Vivimos na época do mixtapes, da mistura de conteúdos. A própria ideia de propriedade intelectual está agora mesmo sendo atacada pela tecnologia, mas não só pela tecnologia, mas sino também pelas mudanças nos hábitos das pessoas. Então, esse é um problema, mas também é uma oportunidade. Eu acho que é importante que você se anime, tenha a vontade de se misturar os seus produtos, os seus serviços com outros produtos e serviços criativos nas outras áreas da economia criativa. A terceira é a sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e social
dos seus projetos, as emoções que a Ana Carla mencionou também, ela já falou das emoções, como você conecta, como você construir ponte entre as pessoas e seus produtos e seus serviços. Que boa história você vai lhe contar a eles, para que eles se sentam emocionados. E, finalmente, essa eu acho que é a última tendência que está voltando, que é a ideia de conexão da espiritualidade na cidade. Espiritualidade não só religiosa, pode ser, mas eu falo de algo muito mais profundo, que é essa ideia de um cidadão morando na cidade, fazendo parte da cidade, aproveitando a cidade para se encontrar com ele mesmo, sim? Eu há um ano que estou meditando, vocês sabem o que é meditar, não? É simplesmente ficar calado, com os olhos fechados, 20 minutos ao dia, só isso. E é muito, muito difícil encontrar locais de silêncio na cidade. Então, acho que também estamos precisando de um mapa de silêncio na cidade, um mapa para que as pessoas se encontrem. E eu acho que é uma tendência que vai crescer, como as pessoas, porque o mundo inteiro está virando para as cidades. A América Latina está perto de 90% da população já mora nas cidades, é a região do mundo mais urbana. Então, a ideia é como a gente se conecta, se encontra com eles, mesmo na cidade. O verde é muito importante, os parques, os espaços de silêncio, os espaços de encontro com outros cidadãos, com os vizinhos na rua, para recuperar essa ideia dos pequenos povoados, mesmo numa rua muito movimentada, porque, na verdade, temos aí uma oportunidade de encontrar-nos com os parceiros, com outras pessoas que moram na cidade, que também amam, adoram essa cidade onde vocês moram. Então, o desafio é como a economia criativa e o turismo pode fazer parte dessa última tendência, que eu acho que é a mais interessante de todas, porque tem a ver com o sentido, finalmente, da vida. Muito obrigado pela sua paciência com o meu portunhol. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o coquetel que será servido no foyer deste teatro, ao som de Sanduca, uma atração musical do Minas ao Luar. Desejamos a todos uma boa noite.